Olá, que tal fazermos uma aplicação naquela blusinha que foi feita junto aqui no canal? Siga o vídeo até o fim, que mostre passo a passo como é que se faz esse tipo de aplicação em malha. E o resultado é gracioso. Então, aqui nós vamos bordar aplicando um recorte de desenho que foi feito no vídeo anterior. Eu mostrei como fazer a aplicação da entretela e agora nós vamos bordar. O que eu faço? Coloco na peça, distribuo o desenho que eu quero aplicar na peça, alfineto, para ver se a disposição está de acordo, para não ficar acumulado só num lado. Esses alfinetes vão ser removidos enquanto eu estiver trabalhando. Se não tiver desse alfinete chato, pode ser aquele de bolinha, aí seria bom acompanhar uma pinça para facilitar a retirada dele, para não espetar. Eu vou aplicar parte por parte, não é todo o desenho que vai estar aqui. Então, eu tiro, primeiro eu faço a copa da árvore, depois que está pronta, eu aplico o tronco. Então, já tiro a copa da árvore aqui. O sol pode ficar ali que não vai atrapalhar. Antes de começar a bordar essa aplicação na blusa, no trabalho final, eu preciso fazer alguns testes na máquina. Então, eu vou testar a minha máquina. É uma máquina de costura Singer, normal. Ela tem apenas a função zigue-zague que precisa ter. Além da máquina, além do bordado, eu preciso também de papel toalha. Eu uso papel toalha simples, mas pode ser em folha dupla. A linha que vai ser usada é uma linha de seda, própria para bordado. Ela tem uma firmeza, não tanto quanto a linha de costura, mas ela tem o brilho que eu preciso para o meu trabalho ficar bonito. Se não tiver linha de seda, o cetanil, que é uma linha própria para costura de maiô, biquíni, coisas que resistem à água, também é muito bom e ela tem brilho. A linha da bobina é uma linha de overlock, um fio de overlock. De preferência, mais próximo possível da cor do meu trabalho. Aqui é bege, então eu coloquei uma linha branca na bobina. Uma linha de overlock branca. Se o trabalho fosse, a lã fosse preta, seria bom colocar uma linha preta de overlock na bobina. A mesma coisa com cores contrastantes como o vermelho e o verde. No caso aqui, o branco vai servir para todos os desenhos que eu vou aplicar aqui em cima. E para ele não ressair, não aparecer, não ressaltar no trabalho de cima, nós vamos ter que regular a máquina agora. Como eu faço essa regulagem? A minha máquina já é bem antiga, ela tem essa função de apertar mais ou menos a tensão do fio. Não sei as outras máquinas como funciona, mas se você tem uma máquina de costura, tem que testar a tensão do fio. Essa vai me dizer se o fio está muito apertado. Quando o fio estiver muito apertado, a parte da bobina, a linha que foi colocada lá na bobina, ela vai aparecer aqui em cima. Isso não pode acontecer no nosso trabalho. Eu posso testar isso fazendo uma amostrinha fora do meu trabalho final. A outra coisa que nós precisamos regular é a largura do ponto. Na minha máquina, a largura do zigue-zague, no caso, aqui é reta. Aí começam várias graduações de zigue-zague. Eu coloquei bem na metade. Se essa for uma largura boa para esse trabalho, eu vou fazer um risquinho a lápis aqui para marcar que nas próximas vezes eu não preciso testar, pelo menos ganho um tempo, não preciso estar testando, fazendo essa etapa que nós vamos fazer agora. Então, se isso estiver bom, eu marco a lápis. Na minha máquina também, eu vou marcar aqui o comprimento do ponto. Então, o meu maior comprimento seria a 5, ele faz um ponto bem distante um do outro. E eu não quero, eu quero um zigue-zague que esteja bem juntinho. Então, eu coloco no 0. Algumas vezes eu já usei a função caseado. No caso aqui, o caseado, ele também me dá uma distância, só que é uma distância pequenininha. Se a gente observar aqui, o caseado, ele é menor a distância do que aquilo que eu tinha programado antes. Mas nada vale, né, se a gente não testar. Então, testa primeiro a distância do ponto do caseado na tua máquina. Se vai compensar fazer nessa distância, deixa ela marcada aqui. Se não, volta aqui no 0.
Se para a tua máquina o zero estiver muito próximo, aumenta um pouquinho. Minimamente. Vai testando. Depois que testar e resolver esse ponto está ótimo, faz uma marquinha, para a próxima vez não precisar perder tempo nessa fase. Então, vamos ajustar aqui. E aqui, eu coloquei um laranjado como tecido de aplicação, coloquei uma linha preta para contrastar aqui, para nosso teste, e coloquei na bobina a cor branca, fio de overlock. A máquina está barulhenta, então não ligue para isso por enquanto. Sempre uso, não puxar demais, mas acompanhar com a mão na parte de trás e com a mão na parte da frente. Se tivesse algum alfinete, tira ele nesse momento, porque o tecido aqui já está preso. Eu estou aplicando em pano, não estou aplicando em lã, mas para teste pode ser em pano também. Muito bem. Olhando aqui bem de perto, dá para perceber um destaque mínimo do branco da overlock. Eu não quero isso, então eu vou ajustando a minha tensão do fio. A tensão do fio é bem particular de máquina para máquina, ela varia, principalmente se ela já foi aberta algumas vezes. Como a gente faz a limpeza constante das máquinas, a parte interna, às vezes na hora de colocar não fica exatamente centralizado. Eu não mando no técnico, eu mesma abro. Eu não sou profissional da área, mas quebra um galho. Então, não posso dizer que o 4 na tua máquina vai ser bom. Pode ser que seja, pode ser que não. Tudo vai de máquina para máquina. Eu vou passar um pouquinho mais para o 5 e testar mais adiante. Opa, quebrou a minha linha. Linha posta. Então, vamos testar um pouquinho mais adiante daquilo que nós estávamos fazendo. Percebe que ela apertou mais ainda? Então, eu abro mais a tensão. Aqui temos algumas coisas para demonstrar, e é isso que nossa intenção aqui. Percebe aqui, nesse ponto, a tensão do fio puxou todo o fio da bobina para cima? Isso não dá para acontecer no nosso trabalho. Aqui também, o que aconteceu aqui? Eu puxei demais a parte de trás da máquina, eu puxei o tecido enquanto ela estava trabalhando. Aí o zigue-zague, ao invés de ser um zigue-zague cheinho, ele foi repuxado, deixando mostras do tecido que eu estou bordando. Isso também não pode acontecer. Preferencialmente, parar a máquina um pouquinho antes do final de um trabalho. No caso aqui, era uma quina. Parar um pouquinho antes e começar a bordar lá de baixo. Pode tirar o fio, pode tirar a agulha do tecido e recolocar, ou fazer o contorno arredondado. Como aqui eu queria uma quina, aqui nesse ponto vai ser um arredondado. Então, esse número que eu tenho aqui em cima, eu também estava testando, mas não deu para perceber muito bem, porque era da mesma cor do tecido, o fio de bordar. Mas, dá para ver aqui só um detalhezinho, que a tensão do fio, ele está repuxando. Então, se a bobina está aparecendo por cima, é porque o fio de bordar, a tensão dele é muito grande, então tem que abrir mais essa tensão. Depois que eu achei a tensão, eu marco com um lápis aonde eu fui. Porque o trabalho pode começar hoje, de repente você precisa interromper e vai começar a trabalhar outra coisa, enfim. A tua máquina precisa já estar regulada, tanto a tensão, quanto a largura do ponto, quanto a espessura do zigue-zague. Ok? Nesse ponto aqui, foi feito naquele ponto do caseado. Ele é bem mais estreitinho. Dependendo do teu tecido que você usou aqui, se ele esfiapa muito, não é bom usar um zigue-zague muito estreitinho, porque os fiapos, né, aparecem. E daí compromete o teu trabalho e você acaba não conseguindo o resultado que queria. Aqui vamos virar pro avesso. Esse papel toalha é branco, então eu vou tirar para mostrar melhor. Isso
são testes que nós estamos fazendo. O trabalho final vai ser limpo, não pode ter aqui. Lembra quando quebrou a linha? Aqui. Esse maçaroco não pode acontecer. Então, cuidado. Ao tirar o papel toalha, ele fica alguns resquíciozinhos no trabalho. Como é papel toalha usado na cozinha, aqueles papel toalha comprado em rolo, quando você lavar a peça, ou a cliente lavar a peça, esses resquícios vão desaparecer. Mas você não pode deixar teu trabalho, por exemplo, com mostras disso. Por isso a pinça, de preferência uma pinça com ponta. Então, depois que você terminou de bordar, você limpa essa parte de trás o máximo que der. Com cuidado para não repuxar nenhum fio, né? E o restante de fios, como esse da overlock que aparece aqui, são cortados rente, limpando o trabalho mesmo. Qualquer outro fio que esteja na parte de cima também é cortado rente, certo? Agora vamos para o trabalho real, não mais uma amostra. Eu uso papel toalha, já esse aqui foi usado, então eu tenho que pegar uma folha nova. Se ele não der o tamanho do meu desenho, eu não vou fazendo acúmulo de papel aqui, eu vou fazendo por partes. Então, eu coloco o papel toalha embaixo, e quando eu vou percebendo que ele está sem papel, eu vou colocando uma nova folha. Porque senão fica um acúmulo de papel aqui e isso te incomoda. Posso usar outra coisa além do papel toalha? Pode. Eu já comecei com papel jornal. Só que o papel jornal me deu um efeito que eu não gostei, que era o de manchar, por causa da tinta de impressão. Algumas impressões começaram a ficar muito fortes e isso manchava o minha blusa, meu trabalho. E ele ficava feio. Então eu fui mudando. Mudei para o plástico. O problema do plástico é que ele não sai tão fácil quanto o papel. Ele fica. E se você passa o ferro, alguma coisa, ele gruda no ferro. E pode grudar e queimar a peça. Então, também deixei o plástico de lado. Aí eu fui experimentando, cheguei no papel toalha. Até agora ele tem demonstrado mais benefícios do que outras técnicas. Então, fui com ele.